Boa noite, pessoal. Meu nome é Risonilda. Meu nome é Camille. E nós ficamos responsáveis por ministrar aula hoje para vocês, falando sobre a doença Tuberculose. E eu vou iniciar nossa aula hoje contando para vocês um pouco da história sobre a doença da tuberculose, tá? Atualmente conhecida como tuberculose, mas antigamente ela era conhecida por diversos nomes, tá? Muito conhecida como a peste branca, com a doença do peito, tísica pulmonar e também a doença dos românticos. Por que, Nilda, é conhecido como a doença dos românticos? Naquela época, muitas pessoas eram acometidas pela bactéria, né, pela a peste branca, como assim ela era chamada antigamente, mais conhecida, né, e a maioria das pessoas, ou uma grande parte da população que assim era acometido com a doença, eram os poetas, eram os escritores e interlocutores, e na qual, quando ele adquiria a doença, ou quando se era descoberto que estava com a peste branca, sabia que era uma doença mortal naquela época. Hoje se tem mais a cura, mas antigamente quase não sentia cura, né? Eles faziam relato sobre o que estavam vivendo naquele momento e pelo que estava passando. Ele sempre deixava escrito em artigos algo em forma de poesia, o que eles estavam passando naquele momento. Por isso que muitas das pessoas conheciam mais pela peste branca, né, e a doença dos românticos, porque essa população que realmente era muito acometida pela doença. A tuberculose, gente, a peste branca, ela é uma doença muito antiga, ou seja, ela era uma das doenças mais antigas do mundo. Ela é uma das doenças mais antigas do mundo e uma das doenças mais mortais que existe, tá? Por ela ser uma doença muito antiga, ela se tinha um misticismo, na qual era conhecido como o castigo advindo dos deuses. Ou seja, se você fez algo de que os deuses não se agradaram, ele lhe punia com castigo. Qual o castigo? Ele permitia que aquela bactéria, aquela doença, né, se alojasse do seu corpo e assim você morreria com ela, tá? Ela é uma doença muito antiga. Ela foi encontrada em restos de múmias no Antigo Egito há mais de 3.000 anos atrás. Há relatos que informam que os animais que adquiriram primeiro essa bactéria, não é a bactéria da tuberculose, que é o bacilo de Coccus, tá? Na qual a vaca, né, a pessoa ao tomar o leite da vaca, que assim tinha essa bactéria, que esse leite ele não era pasteurizado, a pessoa ao consumir aquele leite adquiria aquela bactéria. Assim foi passando de um para o outro com o crescimento da população, também a falta de saneamento básico, que também ajuda muito a propagar a doença. Foi assim que a doença ela foi se alastrando em todo o mundo. Só no ano de 1882, né, que o alemão Robert Koch que fez a descoberta de que a bactéria que causava a tuberculose, né, a Mycobacterium tuberculosis, que é mais conhecida como bacilo de Coccus, essa bactéria é que desenvolvia a tuberculose. Foi aí que Hipócrates, na Grécia, né, veio a desmistificar as pessoas, mostrando a ela que sim, as pessoas que adquiriam a tuberculose, né, a bacilo de Coccus, ela não era castigada por deuses, mas sim que era uma doença natural, como qualquer uma outra doença, e que qualquer pessoa poderia adquirir. Não aquelas pessoas que simplesmente desobedeciam e que era punida pelos deuses daquela maneira. Só no ano, pessoal, de 2018, a tuberculose matou 4.490 pessoas só aqui no Brasil. Ou seja, a tuberculose ainda é uma doença fatal. Ela é uma doença que, se não for feito o tratamento adequadamente, como tem que ser feito, cumprir as regras,
que tem que ser feito o tratamento da doença, né, ela sim pode matar, e mata mesmo. Caso a pessoa inicie o tratamento e a pessoa não conclua o tratamento, tendo a recaída, o tratamento vai ser muito mais rígido, o tratamento vai ser bem mais severo, e não mais só com comprimidos, mas sim agora injetáveis, tá? Então, a tuberculose é uma doença antiga e que atua até nos dias de hoje. Mas o que é a tuberculose? A tuberculose, pessoal, ela é uma doença infecto-contagiosa, tá? Que ela acomete principalmente aqui, ó, os pulmões, tá? Acomete principalmente os pulmões, mas não necessariamente que esse seja o único órgão, porque a tuberculose, a bactéria da tuberculose, o bacilo de Coccus, ele pode se alojar em qualquer parte do corpo, não necessariamente só nos pulmões, tá? Cerca de 70% dos casos encontrado aqui no Brasil de pessoas com tuberculose, tá? Infelizmente, o caso de pessoas com tuberculose aqui no Brasil, o índice é muito alto. E existe quantos tipos de tuberculose? Existem diversos tipos de tuberculose. Por a tuberculose ser uma bactéria, ela pode se alojar em qualquer parte do organismo, formando assim a tuberculose, tá? As mais conhecidas são, a mais comum, né, a tuberculose pulmonar, mas também tem a tuberculose ganglionar, a tuberculose pleural, a tuberculose intestinal, a tuberculose óssea, a tuberculose cutânea e a meningite tuberculose, tá? Existem diversos tipos de tuberculose. Esses são alguns que eu informei para vocês. A tuberculose pulmonar, ela é a tuberculose mais simples de ser encontrada, tá? Que é quando a bactéria, ela vai e atinge diretamente os pulmões. Essa, assim, é a bactéria pulmonar. É a mais comum de se ver, tá? É a mais comum de ser encontrada. Já a tuberculose ganglionar, ela já é uma tuberculose um pouco mais difícil de se encontrar, tá? E quando encontrada, geralmente é mais em pessoas imunossuprimidas, que é aquelas pessoas que são portadoras de HIV, as pessoas que fizeram transplante e crianças muito novinhas, que a imunidade dela ainda tem formação, a imunidade dela é muito baixa. Geralmente essas pessoas é que são mais susceptíveis a adquirir a tuberculose ganglionar. Já a tuberculose pleural, ela é uma tuberculose que ela não é contagiosa. Por que ela não é contagiosa? Porque a pleura, ela fica muito escondidinha dentro do organismo da pessoa, e é onde que a bactéria, ela vai, no caso o bacilo, ela se aloja na pleura, ela não tem contato com o exterior, o contato dela é mais interno. Tá entendendo? No caso da tuberculose intestinal, é quando a bactéria, o bacilo, né, ela se instala diretamente no intestino. Da mesma maneira que a tuberculose óssea, também a bactéria, né, o bacilo de Coccus, ele vai e se instala nos ossos. A cutânea, que é outro tipo de tuberculose, ela causa erupções na pele, porque o bacilo, ele se instala na pele da pessoa, causando assim erupções, tá? E a meningite tuberculosa, ela é uma inflamação que ocorre na membrana que envolve o cérebro. Aquela membrana, ela fica inflamada, tá? A bactéria, ela vai e inflama a meninge. Aquela meninge ela que envolve todo o cérebro. Aí ela fica inflamada, sendo assim, ela desenvolve a meningite tuberculose ou a meningite tuberculosa. Sim, ao auxílio doença, isso é um benefício ofertado pela Previdência Social a todas aquelas pessoas que elas são portadoras de tuberculose ativa, tá? Essas pessoas, sim, realmente ela tem direito. Mas para ela ter esse direito, ela tem que ter toda a documentação, ter o laudo médico explicando a veracidade da sua doença, tá? Mas tem sim direito ao auxílio doença. Todas as pessoas portadoras da tuberculose ativa. Seu agente etiológico
é a Mycobacterium tuberculose, também conhecida como bacilo de Koch. Os sintomas da tuberculose podem aparecer entre 4 a 12 semanas depois do contato com a bactéria, e a pessoa pode apresentar tosse persistente por mais de 3 semanas. Inicialmente, ela pode ser seca, mas depois ela pode ser acompanhada por secreções com sangue. Cansaço excessivo, dor ao respirar ou ao tossir, sensação de falta de ar e o suor noturno. Em alguns casos, a bactéria também pode chegar na corrente sanguínea e atingir outros órgãos, dando origem à tuberculose extrapulmonar. Nesse tipo de tuberculose, os sintomas são mais gerais, não são sintomas respiratórios e normalmente estão relacionados com o órgão que foi afetado. Então, a pessoa pode ter baixo peso sem causa aparente, febre, inchaço, dor e até mesmo aparecimento de feridas no local em que a bactéria está presente. A transmissão da tuberculose acontece por meio da inalação de aerossóis por gotículas que ficam suspensos no ar, quando a pessoa lança o bacilo de Koch através da fala, do espirro, da tosse, ficando suspenso no ar e podendo ser inalado por outras pessoas, podendo resultar na doença. Embora a tuberculose seja facilmente transmissível, ela não é transmissível por meio de abraços, apertos de mãos, compartilhamentos de comidas e bebidas, e nem é transmissível por meio de compartilhamentos de uso de roupas com a pessoa com tuberculose. Além disso, a tuberculose também não é transmissível por meio de beijos. Isso porque é necessária a presença de secreções pulmonares para transportar o bacilo de Koch, o que não acontece entre o beijo. O período de transmissão, né, é pleno, enquanto a pessoa ainda está eliminando o bacilo. Ou seja, enquanto você não começou o tratamento, né, você está eliminando o bacilo normalmente. Ao espirrar ou ao tossir, sai bacilos e você pode contaminar qualquer outra pessoa. Já no caso, você iniciando um tratamento terapêutico, a partir dos 15 dias, né, mesmo você eliminando o bacilo, mas não faz perigo nenhum, porque já fica um nível bem significante de transmissão, tá? Então, após os 15 dias, o nível de transmissão para outras pessoas já é quase insignificante. É importante lembrar que, apesar do medo, o problema não é o doente que a gente conhece, mas sim aquele doente que a gente ainda não conhece. Enquanto a pessoa ainda não sabe que está doente, ela coloca em risco todos do seu convívio. A tuberculose, ela evolui de 3 a 4 meses sem que a pessoa perceba que está doente. Já no período de incubação, né, após a infecção pelo bacilo, decorre mais ou menos de 4 a 12 semanas para a detecção das lesões primárias. O mais indicado é ir ao posto de saúde ou hospital mais próximo para que sejam feitos exames que possam identificar ou confirmar a doença e assim iniciar o tratamento mais adequado. Inicialmente, o pneumologista ou clínico geral pode indicar a realização do exame PPD, que é um teste de triagem para a tuberculose, e nesse teste é administrada uma substância no antebraço e depois espera 72 horas para verificar se houve ou não reação. Depois desse período, é recomendado que a pessoa volte ao hospital para que seja feita uma medição da reação. Isso porque, quando a reação tem mais de 10 milímetros, é normalmente o indicativo da tuberculose. Porém, esse exame não é suficiente para a confirmação do diagnóstico. Então, o médico deve indicar outros exames como o raio-x de pulmão e o exame de escarro. O exame de escarro
é o exame laboratorial, indicado principalmente para o diagnóstico dessa doença. E a coleta do escarro deve ser feita no laboratório, de acordo com as orientações dos profissionais de saúde que estiverem no local. Isso para garantir que as secreções de pulmão estejam sendo de fato recolhidas, porque é nessa secreção que vai conseguir identificar a bactéria responsável pela doença e também conseguir identificar a gravidade da doença. Embora o diagnóstico ele pareça um problema, na verdade o diagnóstico é o início de uma solução, porque só com o diagnóstico que assim se descobre a doença e inicia-se um tratamento adequado para a cura da mesma, tá? Porque sem o diagnóstico não teria como saber que a pessoa estava acometida pelaquela enfermidade e não teria como se iniciar um tratamento, pois uma vez que não sabia realmente qual a doença que a pessoa estava adquirindo. E com o diagnóstico, o resultado de um diagnóstico, isso sim, pode se iniciar um tratamento e até a cura do problema. O tratamento para a tuberculose é feito de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde e permite chegar à cura se for feito seguindo direitinho as recomendações do médico. O tratamento consiste no uso de 4 antibióticos por 6 meses, que devem ser utilizados em jejum. Mas é muito importante que o tratamento seja feito exatamente como o médico indicou. Porque, se o tratamento for interrompido antes desse período, é possível que a bactéria volte, a doença seja mais grave, a chance de cura diminua e o tratamento seja bem mais longo. Complicações da tuberculose: dores na coluna e rigidez muscular, lesões articulares causadas por artrite tuberculosa, que geralmente afetam os quadris e os joelhos. Meningite, que pode levar a dores de cabeça persistente e contínua durante semanas, além de possíveis alterações mentais, problemas hepáticos e renais. O caso deverá ser notificado através do preenchimento da ficha de notificação do SINAM pelo profissional de saúde, enfermeiro ou médico da UBS que atendeu o paciente. Essa ficha deverá ser encaminhada ao primeiro nível informatizado para digitação no Sistema da Informação de Agravos de Notificação, o SINAM. Passo a passo para a notificação da tuberculose. Primeiro passo, preencher a ficha de notificação de tuberculose. Segundo passo, utilizar a ferramenta do território VIS para localizar a unidade de vigilância em saúde do local de atendimento do paciente. Terceiro passo, enviar a ficha preenchida para o e-mail da UVIS correspondente ao endereço do consultório clínica com o assunto notificação de tuberculose. O objetivo da vigilância epidemiológica da tuberculose é monitorar a situação e a tendência da doença para recomendar, executar e avaliar as atividades de controle. A melhor forma para prevenir é assim que a criança nasce, ela ser imunizada com a vacina da BCG, tá? Ela tem um período de assim que nasce até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Essa vacina ela é totalmente gratuita e é ofertada pelo nosso querido SUS, tá? Também algo que também ajuda bastante é uma boa alimentação, ou seja, uma alimentação saudável e também a prática de exercícios físicos. Ajuda bastante na imunidade do nosso corpo.